Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sei que está todo mundo cansado de adquirir um monte de conhecimento. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Daniel Dora, especialista em pesquisa e desenvolvimento. Aí já fiz vários projetos voltados às questões sociais e ambientais, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cidades inteligentes, aí, como elas consomem energia inteligente. Vou pedir para o pessoal colocar a apresentação no ar. Obrigado, boa noite, vamos lá. Quem tiver dúvida, por favor, vamos conversando junto. E aí eu vou tentar ser um pouco menos massivo, mas aí vamos botar uma agenda aqui só para vou explicar para vocês como isso funciona a questão da energia, o fornecimento da energia, como alguns conceitos sobre energia firme e complementar, redes inteligentes, e aí a gente entra no consumo inteligente e no final a questão das cidades inteligentes. E como funciona o fornecimento de energia? O fornecimento de energia funciona no mundo desde o tempo que o Thomas Edison colocou a energia aí no ar, né? E aí com a questão da energia alternada do Tesla, para quem conhece bastante, a gente tem aí a geração, né? E essa geração ela passa por grandes linhas de transmissão, chega dentro das distribuidoras de energia, e das distribuidoras elas vão para a casa das pessoas. E ela é assim desde o tempo que se começou a fornecer energia elétrica, uma indústria centenária que começou a se fornecer energia para as pessoas. E é uma coisa que a energia é uma coisa muito interessante, porque a gente não percebe a energia, né? A gente só percebe a energia quando ela falta. E aí, quando a gente começa a falar sobre fornecimento de energia, eu vou explicar um pouquinho a energia no Brasil. O Brasil tem uma matriz energética, que é o que a gente chama que são as fontes de energia que atendem o país, né? Uma das mais, se não a mais renovável do mundo. Então, quando dizem, a gente precisa deixar nossa energia mais renovável, para vocês terem uma ideia, a energia renovável do Brasil, em termos comparativos, ela chega a ser 3 vezes mais renovável do que a dos Estados Unidos ou da Europa, né? A gente tem aí um pouquinho de carvão ainda, que é algo em torno de 2%, mas o resto é basicamente energia hidráulica, biomassa, e aí a gente tem aí os gases que vêm da biomassa, energia eólica para quem mora no Nordeste, ou quem mora bem no Sul, no Brasil, e nas pontas. Aí já conhecem os cataventos, aí quem já foi para a praia já viu aqueles diversos cataventos. Solar, que esse ano está sofrendo um super boom, e aí a gente entra na questão do gás natural, derivados do petróleo, e a energia nuclear, que vem diminuindo cada vez mais em relação à nossa matriz. E como que essa energia chega? A gente tem aí o Sistema Interligado Nacional, que é como a gente gera energia na ponta, a gente gera energia lá em Itaipu, e como ela chega lá em São Paulo, ela é toda interligada, e a gente pode ver aqui, esse aqui é o mapa do nosso Sistema Interligado Nacional, e essa energia chega aqui, e aí a gente vai fazendo ela funcionar na casa das pessoas. E por que isso é importante a gente entender? Porque é o seguinte, o nosso modelo, e é o modelo em todo mundo, armazenar energia em forma de energia elétrica ainda é muito caro. Então, o que acontece? A gente tem aí a energia, ela é gerada e consumida mais ou menos que simultânea. Então, a gente tem um operador nacional do sistema no Brasil, em todos os países do mundo, tem um ente governamental que controla isso, né? E ele armazena, ele controla mais ou menos como está sendo o consumo nas cidades, ele tem uma série de inteligências, e aí a geração vai indo de acordo com o que está sendo consumido. O que acontece e aí a gente entra nas questões das fontes energéticas, né? Como eu falei para vocês, que tem a energia firme e aí a energia complementar. Por que isso é importante? Porque se a gente gera energia de acordo com o que se consome, eu tenho que ter uma energia que é chamada energia firme ou energia garantida, que eu tenho certeza que vai gerar, né? Por exemplo, eu não tenho certeza que vai gerar energia eólica, né? A gente tinha uma ex-presidente que falou assim, se eu não conseguir estocar vento, né? Se a gente conseguir estocar vento, a gente consegue. Que era mais ou menos o conceito esse. Se eu não tiver vento para gerar as pás eólicas, eu não consigo garantir que essa energia vai existir, né? Por exemplo, existe a hora ponta no Brasil e em qualquer lugar. O que se chama de hora ponta? É quando o país consome mais energia no mundo, no país inteiro. Então, a gente tem a hora ponta no Brasil, ela é das 6 horas da noite até as 9 horas da noite, que é quando as pessoas voltaram do trabalho. Agora, com pandemia, está todo mundo ficando mais home office, né? Mas geralmente é das 6 às 9 horas da noite, que é quando as pessoas chegavam em casa e começam a tomar banho, fazer a janta, olhar um pouco de televisão. Isso fazia aumentar muito o pico de consumo energético no país. E por que isso é importante? Porque a gente precisa gerar essa energia, como eu falei para vocês, para ter esse consumo. Então, a energia firme é aquela energia que eu garanto que vai gerar. E energias firmes no país a gente tem hoje
A energia hidráulica, que é a energia hídrica, que é o nosso forte, como vocês viram ali, 63%, né? E a energia térmica, a carvão. O que está acontecendo agora no país? Acontece que o seguinte, quando os reservatórios baixam muito, a gente armazena energia em forma d'água. Então, se a gente baixa muito os reservatórios, eu não tenho água para jogar na hidrelétrica para ela gerar energia. E aí a gente tem que começar a queimar carvão, tem que começar a queimar mais biogás, mais gás natural, para gerar essa energia para atender as pessoas. Ah, mas, poxa, tem um monte de gente instalando placa solar por aí, mas a placa solar ela é uma energia complementar. Por quê? Porque ela só funciona quando tem sol. Então, se o consumo é de noite, todas essas placas solares que a gente tem aí não atendem esse consumo da noite. E é por isso que a gente vai entender por que isso é importante a gente ser inteligente no consumo. Né? E aí, mas e a eólica? Bom, se não tiver vento, não atende. Aí pode ter vento de noite? Pode, mas quando não tiver, então a gente não pode garantir que vai gerar aquela energia. E a gente tem outros tipos de energias firmes. A energia nuclear é uma energia firme, mas é uma energia considerada ainda muito perigosa, né? E a gente tem muito pouco. No Brasil são só 3%, mas nos países da Europa é muito mais. Então, essas energias firmes, elas são importantes para a gente entender. Quando a gente começa a pensar no consumo, etc., e pensar na inteligência do consumo, é o seguinte, se nós não tivermos essa energia, a gente precisa ter alguma coisa que garanta essa energia. E aí a gente tem aí vários institutos, a ANEEL que trabalha, a EPE que trabalha, para que essa energia firme aconteça e a gente tenha energia funcionando. Porque se não tiver geração, o problema é o apagão. E se tiver geração demais, e esse é um problema, porque a gente já viu o que acontece, isso aconteceu lá na Califórnia, que era o seguinte, se botou um monte de placa fotovoltaica, e aí durante até o meio-dia, se vocês olharem esse gráfico aí, até o meio-dia, tinha muita energia mesmo, não tinha consumo. Os equipamentos, eles não foram feitos para ter mais energia do que a gente consome. Esse é um dos problemas aí de ter uma indústria centenária, né? Então, tu tinha um problema de manutenção desses equipamentos, a rede começava a ter problema. E qual que era o problema? É o seguinte, era o que se chama o ramp-up de geração de energia, que era o seguinte, como tinha muita energia fotovoltaica, se desligava, por exemplo, no caso dos Estados Unidos é muita energia térmica, se desligava uma usina. Só que a energia térmica, a calor, tu tem que deixar ela gerando para poder, porque ela não consegue ligar e já ficar quente e já funcionar. Hídrica também não, hídrica ela tem que começar a funcionar o rotor para começar a gerar. Então, esse ramp-up de ter que gerar toda essa energia fez com que nos Estados Unidos, na Califórnia, a empresa de distribuição parasse de funcionar, porque ela não conseguiu manter os preços da energia, porque quando a rampa acontecia era muito alta. E aí isso é muito importante a gente entender, porque quando a gente começa a entender como funciona lá atrás o sistema de energia, então, tipo, tem a geração, passa pela transmissão, né? A gente começa a entender como que é importante o nosso consumo, o consumo das pessoas físicas. E aí a gente entra na questão das redes inteligentes. E o que são essas redes inteligentes? Com o advento aí da internet das coisas, etc., a gente começa a entender um pouco mais como que é o consumo em todos os lugares, entender as interações, entender os gráficos, as pessoas começarem a entender como elas começam a consumir, e isso a gente pensa, porque a gente está entrando numa mudança de paradigma. Agora, com a questão dos carros elétricos, principalmente com a questão dos fotovoltaicos, a energia que antes vinha de grandes centros de geração começa a vir de pequenas unidades geradoras, e essa coisa que antes era unidirecional, agora passa a ser bidirecional. E quando ela passa a ser bidirecional, quando as pessoas começam a influenciar nesse sistema, é importante que elas entendam como que elas estão influenciando. E aí começam as usinas reversas, inclusive. O que é uma usina reversa? Porque a gente armazena energia. Por exemplo, está se fazendo muito em usinas hidráulicas pequenas, na hora ponta ele gera energia, joga energia de cima para baixo, passa e gera energia. Quando chega de madrugada que não está se consumindo energia, eles ligam o motor e jogam a água de novo para cima. E aí eles estão usando as nossas fontes hídricas, ou usando o reservatório hídrico, como uma bateria. E a gente tem várias baterias em casa que a gente pode começar a entender como que a gente pode consumir, né? E aí a gente entra no consumo inteligente, que é entender como que a gente consome energia. Aqui, quantos de vocês sabem quanto que a geladeira de vocês está consumindo energia? Ou como funciona o ar-condicionado? Quer ver uma coisa que resolve aqui agora, com essas ondas de frio, o ar-condicionado anda desligado, né? Mas quer ver uma coisa que vai fazer vocês economizarem um monte de energia? É colocar o ar-condicionado no 23.
23 graus no ar-condicionado faz com que vocês tenham uma temperatura ambiente super agradável para quem está num calor aí de 30, 31, principalmente os nossos amigos aí do Nordeste, né? E aí, por que a gente faz? A gente chega com aquele calor da rua e, pum, coloca no 16. Nunca num ambiente com uma temperatura externa, se ele não for vedado, um ar-condicionado vai conseguir chegar a uma temperatura em 16 graus. Então, ele vai ficar ligado o tempo todo, jogando energia dentro do quarto ou da sala, onde quer que seja, e nunca vai chegar a 16. Se vocês colocarem em 24, ele vai chegar nesses 24 e vai conseguir e vai desligar. Isso vai dar um consumo de energia enorme. Para vocês terem uma ideia, já tem diversos estudos, e 20% do consumo de energia do ar-condicionado se reduz fazendo só isso, passando ele do 16 para o 24. Esse é um consumo inteligente, porque cada pontinho de economia que a gente tem dentro de casa, a gente pensando que faz parte de um todo, a gente consegue economizar cada vez mais energia. Quer ver outra coisa? O tempo do banho. 5 minutos a mais no banho significa hoje, para uma conta de luz de baixa renda, mais ou menos uns R$10 no fim do mês. Então, se tu conseguir diminuir R$5, 5 minutos de banho, né? Lá no final do mês, tu vai ter uma economia significativa na tua conta. O que pode ser de uma conta de 100, 120 reais, vai chegar a 10, 15% de economia, só reduzindo o tempo do banho para quem tem chuveiro elétrico, né? Mas como que eu vou fazer esse controle? Bom, eu vou fazer esse controle, por exemplo, coloco meu celular com uma música. Eu tenho um podcast ali com 4, 5 músicas, quer dizer, eu já sei mais ou menos como é que tem que ser meu banho de acordo com as músicas para mim conseguir economizar o tempo e ficar. Então, eu não preciso colocar nada. Mas e se eu quiser colocar? Com o advento aí da internet das coisas, a gente tem diversos sensores, e aí a gente entra aí na cidade, nas casas inteligentes, né, que são de baixo custo, um Sanofi, etc., que tu pode começar a ligar e desligar a luz de casa pelo celular, ver qual que está ligada, qual que não está ligada. Então, a gente pode já começar a fazer a economia utilizando a inteligência, fazendo um consumo inteligente com um aplicativo ou com um sensor, ou mesmo sem isso, né? Vocês, por exemplo, se vocês olharem para as tomadas de vocês aí, se tiver uma televisão que está em stand-by, ela está ali consumindo um pouquinho de energia, mas está consumindo. Um carregador do celular que a gente deixou na tomada, está consumindo um pouquinho de energia, mas está consumindo. E essas goteiras energéticas que a gente não percebe, porque diferente da água que a gente escuta e vê, aquela molhaçada, quando tem uma goteira, né, essas goteiras energéticas que a gente não percebe, a gente só começa a perceber quando a gente começa a ver essas coisas e consegue perceber na conta de luz. Porque a conta de luz ela vem só lá no final do mês. E a gente pensa assim, puxa, como está caro, como eu gastei muita energia. E, na verdade, a gente foi gastando energia sem perceber, e essa energia foi indo, e quando a gente viu, a gente gastou um monte de energia. E pensando no todo, pensando aí na questão inteligente, da cidade inteligente, se todo mundo conseguisse economizar um pouquinho dessa energia no todo, a gente conseguiria reduzir o consumo de toda uma cidade, de toda uma localização, e, por consequência, reduzir a necessidade de geração. Hoje a gente tem uma bandeira vermelha 2 aí, que soma um monte de dinheiro no valor do quilowatt. Por quê? Porque como a gente está sem água nos nossos reservatórios e 60% da nossa geração é hídrica, a gente está precisando queimar gás, queimar carvão, para que essa energia, que é uma energia firme, atenda as cidades. E aí, como isso é muito mais caro do que hídrico, acaba acontecendo mais caro. Então, a gente acaba prejudicando o meio ambiente, porque a energia térmica ela é uma energia que, apesar de estar muito evoluída, ela ainda é uma energia poluente, né? A gente acaba prejudicando o bolso e todas as economias que a gente poderia ter em relação ao consumo de energia, né, por uma simples mudança de hábito, né? E é isso que a gente fala sobre os pontos de energia, porque a energia mais barata que tem é aquela energia que a gente não consome, a energia que a gente começa a absorver. E isso está começando e vai cada vez mais evoluir. Por exemplo, com o advento dos carros elétricos. O carro elétrico não deixa de ser também uma grande bateria, né? Por exemplo, o cara tem um carro elétrico, para em um ponto que, por exemplo, está chegando em casa, ele pode colocar o carro num sistema reverso para ele injetar energia na rede da casa dele e ele funcionar como bateria ali na hora ponta, aquela das 6 às 9, né?
e depois, quando tiver o consumo de madrugada, quando a pessoa não estiver consumindo, ela carrega de novo a bateria do carro para a pessoa poder sair de manhã. Essas evoluções que a gente está vendo, essa questão dessa bidirecionalidade, está gerando para nós aí um modelo que a gente vai ter que começar a entender e reduzir esses consumos. Quando a gente pensa no tema aí da Campus Party para dar um reboot no mundo, a gente tem que dar um reboot do jeito que a gente pensa. E esse jeito que a gente pensa é como a gente está fazendo os consumos. E esse consumo começa desde os nossos hábitos, e aí tem a palestra anterior que falou muito sobre isso, a questão dos hábitos, sobre o jeito que a gente consome as coisas, né, para a gente entender, né, como que a gente tem que ir trabalhando e entendendo os nossos consumos. Então, as cidades inteligentes, o consumo inteligente, parte da função individual de cada um, que comece a perceber e entender como a energia funciona. E começa a perceber que essa luz que a gente tem agora, que está iluminando, a internet funcionando, etc., ela tem toda uma cadeia, ela vai lá desde o reservatório lá atrás, ou do vento que está batendo na costa, para chegar na nossa casa. E toda essa indústria, né, que vem funcionando, ela pode ser auxiliada no momento que cada um de nós começa a economizar um pouquinho de energia. Para vocês terem uma ideia dos volumes que isso acontece, uma cidade como Porto Alegre, por exemplo, ela consome, por exemplo, algo em torno de 3% da geração, no ano, 3% da geração elétrica brasileira. Aí diz assim, poxa, e esse 3% é o seguinte, imagina que, como tem ali 3% a carvão, imagina que toda a cidade de Porto Alegre foi atendida só por energia poluente a carvão. E se a gente conseguisse reduzir esse consumo, tirando o carregador da tomada, desligando a TV, não deixando a TV ligada, arrumando o ar-condicionado, reduzindo o tempo do banho, a gente conseguiria fortemente reduzir esse consumo, melhorar o jeito que a gente vive, mudar os nossos hábitos e melhorar como um todo a cidade inteligente. A gente não precisa ter um sensor, e aí a gente pode falar bastante sobre sensores, aí, que são dessa questão da internet das coisas, tem aí a gente tem o Google Home, né, a Amazon, a Alexia da Amazon, que são plataformas que a gente pode utilizar para automatizar. Eu não preciso de nada disso. Eu posso começar a consumir menos energia simplesmente mudando os meus hábitos. Então, entender como funciona a energia, e nesses 20 minutos eu tentei ser muito rápido nisso, só para botar essa mensagem na cabeça de vocês, né, que entender como funciona a energia, entender como que a gente está consumindo energia e parar um pouco, perceber ela, né, não como alguma coisa que a gente só percebe como falta, pode fazer grande diferença, tanto na casa de vocês, na questão financeira, como num todo, quando a gente pensa em cidades inteligentes. Eu quis ser muito breve, porque está de noite, é o último dia, eu sei que o pessoal está cansado. A minha mensagem que fica é que se a energia move o mundo, a energia nas mãos certas, na mão de vocês, pode transformar o mundo, e aí a gente vai conseguir dar esse reboot que a gente quer aí com o Campus Party. Obrigado, meu nome é Daniel Dora, vou ficar aberto aí a perguntas que venham, fico à disposição de todos. Bom, pessoal, acho que foi um tema muito técnico, acho que não teve nenhuma pergunta. Agradeço a todos que assistiram, né? Espero que fique essa mensagem difícil para trazer um termo tão técnico numa hora tão tarde, mas espero que vocês olhem hoje para a casa de vocês e consumam energia de uma maneira mais sustentável, mais renovável. Obrigados a todos e um forte abraço. Opa, desculpa. A Indianara salvando o pessoal aí com uma pergunta. Oi, Indianara. Como eu vejo essa temática no Brasil? Né? Na verdade, é o seguinte, a gente está vivendo aí um momento muito diferente no Brasil. Né? A gente está cada vez mais... Esse tema ele começa a ser muito forte, principalmente nas energias renováveis, na geração distribuída, e a gente teve aí uma consolidação na parte legislatória do tema, né? E a gente ainda não tem muita repercussão, porque como a energia no Brasil ela é muito renovável,
né? A gente não, por mais que a gente ainda tenha que melhorar a questão legislatória, a gente tem vários pontos para melhorar. Por isso que essa temática não tem muita repercussão, né? A gente consegue ver, já nos outros países, principalmente aí nos países da Europa, onde o consumo é muito com energias ditas sujas, né, como carvão, etc., a repercussão ela é gigantesca, porque a ideia é que se reduza esse consumo e consiga se ter mais energias renováveis há pouco tempo, né? O que a gente tem hoje, né, é uma pequena mudança aí sobre a questão da legislação na questão da geração distribuída. Essa sim está com bastante repercussão, porque a gente vem trabalhando na questão dos modelos aí de poder oferecer energia fora das operadoras, das distribuidoras. Porque hoje os pequenos consumidores, eles fazem parte do que a gente chama de mercado cativo. Tu é obrigado a comprar energia da distribuidora. Por exemplo, quem está em São Paulo, da Enel ou da CPFL, quem está no Paraná, da Copel, enfim, cada região tem uma distribuidora que controla a venda da energia. E isso é uma das coisas que a gente está melhorando, que já não existe no Brasil, que já não existe na Europa, onde tu pode comprar energia de quem quiser, e que no Brasil acredita-se que até 2026 a gente vá para o mercado livre, onde tu possa comprar energia de todo mundo, e aí talvez essa repercussão comece a aumentar. Em relação aos carros a combustível e aos carros elétricos e a saída a entrada dos veículos elétricos e dos carros a combustão. Qual que é o problema hoje do carro elétrico e do carro a combustão? O problema é que é o seguinte, a gente não tem energia suficiente ainda para atender. Para vocês terem uma ideia dessa necessidade, se a gente substituísse toda a frota brasileira de veículos por veículos elétricos, a gente teria que, no mínimo, quadruplicar a geração de energia no Brasil. E a gente não tem essa energia. Então, eu acho que vai ser muito complicado a gente conseguir chegar aí em tão curto prazo, aí 30 anos, 40 anos, a substituição total do veículo a combustão, né? O que estava se dizendo, e aí é uma questão que chega a ser ilógica, é utilizar aí depois a combustão para gerar energia. Mas aí não faz sentido, porque toda vez que tu transforma energia, e a energia a gente não perde, né, a gente transforma, então eu vou transformar a energia em combustão em energia elétrica para depois transformar em energia mecânica, que é a energia para colocar o carro em movimento. Então não tem porque eu transformar ela em energia elétrica, eu faço direto a energia em combustão. É muito interessante, a gente precisa chegar lá, mas a gente precisa evoluir muito ainda na questão da geração e como a gente consome energia para poder tirar os carros a combustão, e que essa mudança ainda não é viável, nem aqui no Brasil, nem em qualquer outro lugar do mundo. Ela ainda é um caminho ainda meio utópico, mas a gente está chegando lá. Já começou a se pensar agora, para quem sabe, daqui a uns 40, 50 anos, eu acredito que em 2050 ainda a gente não consiga chegar lá, mas que daqui a 40, 50 anos a gente consiga, assim, já estar com todos os carros elétricos, ou grande parte, ou 80%, 90% dos carros elétricos. Oi, Vitor. A última pergunta aí, então, que é a do Vitor, é que a gente tem 2 minutos, acabei de ser informado. Em relação à energia solar, sim, ela vale muito a pena. Quem tem capacidade aí de fazer a instalação, tem área para poder gerar, ou capacidade e recursos financeiros para poder colocar, ela se paga muito rapidamente, né? Geralmente, e esse é um problema, geralmente quando a gente acha que instalou, e a gente tem aqui, eu sou sócio de uma empresa que trabalha com energias fotovoltaicas, e o que a gente percebeu é que aumenta em 20% o consumo. Então, quando a gente instala as placas fotovoltaicas, as pessoas começam a consumir mais energia, por incrível que pareça, porque elas acham, bom, já que eu tenho energia solar, agora posso consumir, e elas acabam consumindo mais. Eu acho que a conscientização de economia de energia, ela vem exatamente, essa é a tua pergunta, né? Ela vem exatamente quando a gente percebe quando está consumindo. E mais do que placas solares, é a gente entender como que a gente está consumindo energia.
né? E aí a gente começa a trabalhar essa questão de entender como a gente está consumindo, entender como a gente está percebendo, e aí sim, a placa solar começa a ajudar, porque uma vez que a gente tem essa conscientização energética, as placas solares, elas sim vão trabalhar na questão da economia, porque a gente tem o consumo, o alto consumo, o consumo local, e aí a gente tem redução de perdas, etc., e é o grande caminho. Acredito que era isso, encerrando. Obrigado, pessoal. Forte abraço, fico à disposição de todos. Está aí o meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Tchau, tchau. Todos os dias, milhões de pessoas entram em contato com alguma coisa